Salve pessoal, me chamo Renan Zak, vamos para mais um diário de trades do nosso mini índice, nosso mini dólar, de hoje, dia 5 de nove de 2023. Pessoal, a gente vem aqui numa pequena tendencinha de alta aqui, no nosso mini índice. Aqui é o dia de sexta-feira, tá? A gente tem topos e fundos de forma ascendente no mercado, aonde nessa visão mais macro, eu tenho a mínima de segunda-feira sendo meu choque, beleza? Ou seja, numa tendência de alta, meu último fundo é meu choque. Isso aqui ainda não é fundo, porque ele ainda não fez o nosso movimento aqui subindo, tá pessoal? Então é a mínima do último período de sexta-feira, porém a gente não considera como um fundo ainda. Olhando uma visão mais micro, pessoal, a gente tem esta visão aqui. O gráfico caindo, topo, fundo, e o gráfico começou a subir, o que também não é um topo, porém quando o mercado de hoje ele amanhece aqui embaixo, rompendo essa região de fundo, rompendo esse choque, nosso choque numa tendência de baixa é nosso último topo e ele se torna aqui. Essa região aqui do 119.490, tá bem? Então a gente está trabalhando numa tendência de baixa, onde a gente dá prioridades para operações de venda, porém, operações de compra também são abordadas, lógico que daí a gente protege no alvo técnico, a gente não busca rompimentos de muitas regiões, enfim. O dia amanheceu de forma muito brusca, né? Caindo exageradamente. Acredito que aqui nos primeiros 4 candles do dia, pessoal, a gente tem uma queda aí de praticamente 1000 pontos, tá? Então é um dia que muito forte aí na queda, onde a gente não procura muito por pontos de reversão sem uma confirmação, tá bem? Enfim, o pessoal até perguntou se poderia pegar aí uma operação de pullback nessa região. Eu demonstrei ela em sala, não é uma operação que ela entra para nossa planilha, tá pessoal? Ela deu stop, mas não é questão que ela não entra para a planilha, ela nunca entra, tá? Então não é porque deu stop que eu não vou contabilizar, é porque a gente só pega topos e fundos do dia anterior, ou seja, de segunda-feira, dia 4, já que hoje é dia 5, e linhas do próprio dia que a gente traça, tá bem? Inclusive está no YouTube a operação, tá pessoal? Fiz tudo em conta real, tudo certinho. Aqui, pessoal, a gente tem uma operação de venda que eu não pego porque eu estaria vendendo fundo e tem alunos que pegam. Essa operação aqui, pessoal, está em amarela porque eu não contabilizo ela na planilha, porque se eu não pego eu não vou contabilizar. Ela gerou aí um stop curto, tá? E chegou a pagar 480 pontos, se eu não me engano, 470 pontos, algo assim, tá? 450. Ou seja, se você vendeu, ela deu o seu alvo ali e você encerraria seu trade na meta ou praticamente na meta, tá? Mas eu não pego essa operação, por isso que eu deixei em amarelinho, tá? Eu não contabilizo. Na mínima do dia, após uma baita lateralização, né, uma base, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a gente tem aqui um falso rompimento nessa parte, onde a gente tenta pegar esse primeiro falso rompimento e acaba sendo estopado, tá bem? A gente acaba perdendo em cerca de 150 pontos a 200 pontos, depende de onde você entrou. E logo que a gente é estopado, a gente tem a reentrada. Pessoal, a nossa reentrada tem uma taxa de acerto extremamente alta. Ainda mais que isso aqui caracteriza um princípio de reversão, tá? Então a gente tem basicamente 2 princípios de reversão que a gente utiliza que são muito fortes no nosso dia a dia, tá? Um deles é essa base, essa consolidação, lateralização aqui no nosso mini índice, tá? No mini dólar também, no Forex, enfim. A gente tem um ponto de pressão aqui, se a gente identificar o nosso prêmio de desconto, que eu já expliquei ali para o pessoal da sala, principalmente para quem opera Forex, que a gente distribui o nosso mercado em no 0, 50% e 100%, onde operações abaixo de 50% a gente dá ênfase nas compras, né, e acima dos 50% na venda. Quando entra em confluência com a tendência, melhor ainda, tá? Então nessa região aqui a gente acaba tendo uma oportunidade de compra, onde a gente tinha 2 alvos aqui dentro. O primeiro deles era nessa região aqui, onde não valia a pena executar por conta da pontuação ser muito curta. Então eu espero o rompimento mesmo, já que é um topo interno, tá? Eu não esperaria o rompimento do topo externo. E dessa região aqui também. Só que nessa região, quando a gente acaba executando lucro ali na casa dos 400, eu executei, eu não lembro ali na sala, acho que 480 pontos, 470 pontos, algo assim, tá? Ele acaba assinando nosso setup de venda. Eu peguei essa venda e acabei executando o lucro porque já era perto das 11 horas e eu tinha um outro compromisso. Eu acabei executando, então eu acabei pegando o lucro, tá pessoal? Porém,
Entretanto, todavia, não é porque eu peguei lucro que eu contabilizo ela com operação positiva. A operação deu stop, ela chegou a pagar da minha entrada mais ou menos aqui uns 285 pontos mais ou menos, tá? E teve gente aí que acabou entrando aqui, pessoal, na pontinha do pavio aqui, tá? Na operação de pullback dessa linha do choque aqui. Então a gente tinha o choque sendo aqui, o mercado encosta nessa nossa região, acaba dando operação, aí sim ele pagou uma pontuação um pouco maior, cerca de 380, 350 pontos, tá? Tudo depende muito aonde você entrou, porque não tem um lugar certo de entrar. Eu, particularmente, se eu fosse operar esse pullback, pessoal, eu gostaria de entrar aqui na abertura dessa barra negativa. Então eu entraria mais ou menos nessa região, com o stop aqui atrás, e tentaria pegar o máximo que desse. Porém, foi muito rápido aqui e tal, né? O mercado até deu uma travada. É complicado aqui, pessoal, estava a favor da tendência, eu esperaria ele vir até a mínima mesmo. Então a operação aí a reversão realmente se concretizou, né, e foi embora. Então a gente não tem como adivinhar, a gente só tem que trabalhar com a matemática a nosso favor. Até o momento aqui a gente tem 2 stops e uma operação que paga, então praticamente no 0 a 0, apenas 100 pontos positivos, né? Então 150 com 150, 300, e a operação que pagou 400 pontos. No pior cenário aqui, pessoal, você tomaria 2 stops de 200 pontos e um ganho de 400, e ficaria no 0 a 0. Tá tudo bem contabilizar isso daí, não tá nada fora do plano, tá? Depois disso a gente acaba não tendo oportunidade de fazer mais nada aqui, acaba ficando bem difícil de pegar alguma operação do nosso setup. E aqui na máxima do dia, ali por meio-dia, ele acabou dando operação de venda. Acredito que a maioria do pessoal já esteja calejado de saber que se você tem uma linhazinha muito próxima aqui, você não pode colocar o seu stop aqui, porque você acaba sendo pego pelo stop. Então você tem que alongar um pouquinho o seu stop e colocar atrás do choque. Pessoal, o choque é uma linha extremamente importante, é melhor que se coloque atrás dela do que deixe aqui por conta de 20, 30 pontos a operação de stopar. Então, se você tomou esse stop aqui, pessoal, sempre lembre, se você tem uma linha desenhada no gráfico, ela representa algo, tá? Então a gente tem ela para dizer que ali é uma zona operável. Se ali é operável, vale a pena colocar o stopinho atrás dela aí para não ficar tomando stop à toa, tá? Eu acredito que ninguém ali, pelo que eu vi no grupo, ninguém tenha tomado stop e ficado de fora da operação. Teve gente que tomou stop, viu o erro e acabou reentrando na operação. A operação pagou bem, tá? Essa operação aqui, pessoal, ela pagou até esse momento aqui cerca de 450 pontos. Eu teria dado take já por ser essa região de alvo, né? Uma região de fundo, uma região de alvo. Quem segurou por mais tempo, a operação voltou tudo praticamente e depois chegou a pagar um pouco mais. Pessoal, como eu coloco sempre o pior cenário aqui, eu protegeria a operação aqui a partir dos 400 pontos, até por conta do horário e por ser alvo, e pegaria apenas 400 pontos. Então, no pior cenário de hoje, vamos considerar essa operação em amarelo, né? Pior cenário de hoje, aqui você ficaria no 0 a 0, tá? Então, apagar as operações aqui para não ter problema. E ficaria apenas com esse ganho, tá? De 400 a 500 pontos, aí tudo depende muito de onde você entrou e até onde você conseguiu contabilizar a operação, porém, menos de 400 pontos a gente não contabiliza aqui na nossa sala, beleza? Nosso mini índice foi isso, pessoal, um dia bem tranquilo, pouquíssimas operações, né? Deu 4 operações apenas. E o nosso dólar, pessoal, como eu tinha postado para vocês aí no nosso estudo de trade, eu esperava um swing trade nessa região aqui, tá? Então a gente tinha a nossa região sendo bem consolidada. Eu falei que esperaria um swing trade nessa região. Quando o mercado acordou lá em cima, né, com gapzão de alta, eu simplesmente falei, cara, minha leitura, eu ainda consigo colocar um stop barato aqui e consigo pegar uma operação caindo para executar o Judas Swing, né? Que seria aquele movimento que o mercado faz de capturar a liquidez de um lado, atravessar o dia todo e pegar a liquidez do outro lado também. Porém, não foi isso que aconteceu. Então eu fiz uma venda por conta desse estudo, mas não, pessoal, não entra na nossa tabela por conta que ela não faz parte do nosso setup operacional, tá bem? Aqui na máxima do dia, pessoal, ele acaba dando um boss para mim, porém, ele, né, nosso operacional, um fake out, porém, pessoal, presta atenção que ele ficou muito, mas muito mais caro do que eu posso pegar, né? Eu tenho um stop máximo de 10 pontos no dólar, então reparem que ele fica muito mais caro e essa operação acaba não sendo contabilizada para mim, tá? Então teve gente ali que pegou a operação de venda
por outros motivos. A operação chegou ali a pagar cerca de 10 pontos, a pessoa fez parcial, reentrou, fez parcial de novo, reentrou e acabou tomando stop, né, da outra vez que entrou. Porém, pessoal, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso, tá? Aqui, nessa máxima aqui do candle 3, 6, 7, 8, pessoal, na máxima do candle 8, eu acabo fazendo uma entrada aqui na frente, onde me gera um stop de 3 a 4 pontos, contabilizei aqui o pior cenário, tá? 4 pontos. E depois eu tenho uma reentrada bem cara, tá? De 8 pontos. Pessoal, uma entrada contra a tendência de 8 pontos, eu não costumo pegar. Porém, volto a repetir, como a gente está colocando o pior cenário, pegaria tranquilamente. Depois disso, pessoal, a gente tem uma baita de uma consolidação, uma lateralização, depende do contexto, em qual tempo gráfico você está vendo. A gente tem uma operação aqui que nos gera um stop de cerca de 2 pontos, pessoal. Tá? De 2,5 pontos. Uma operação bem tranquila aqui, que ela chega a pagar nessa região de fundo cerca de 10 pontos. Pessoal, eu poderia dizer para vocês que a gente tinha pego aqui 20 pontos na queda, pego toda a queda, mas não tem como, tá, pessoal? Você está contra a tendência, ele bateu no fundo, segurou, tchau para a operação, apenas 10 pontos positivos, tá? Nessa região de fundo, ele deu a operação também, um stopzinho aqui na casa dos 3 pontos e chegou a pagar no máximo aqui 6 pontos, pessoal. Como pagou só 2 para 1 e estava a favor da tendência, eu considero isso aqui stop, não gosto de pegar pouco ponto e é stop de novo, tá? Então na nossa contabilidade aqui, se somar menos 6 com menos 4, a gente já anula essa operação de 10 pontos, tá? E, pessoal, aqui eu tenho uma operação de compra, onde é acionado aqui perto das 1h45 da tarde, me gera stop super barato e eu anotei aqui que pago de 8 a 14 pontos. Pessoal, se você for com algum guru aí que fica prometendo os lucros exorbitantes, você teria feito uma compra, se a compra fosse igual, e o cara diria para você que você pegou aí no final do dia 24 pontos. Pessoal, eu estou contabilizando aqui o lucro primeiro, 8 pontos até esse topo, porque ele já paga aí basicamente 2,5 do meu risco retorno, o stop aqui é de 3 pontos, 2,5 pontos ou 3, então já está pagando mais que 2,5 para 1, então poderia executar com 8 pontos de retorno já, tá? E se você segura um pouquinho a operação, você conseguiria pegar até aqui 13 ou 14 pontos, tá? Porém, seria isso aqui o máximo, porque a operação volta muito, e eu acho difícil quem iria segurar aí uma operação por mais tempo, tá? Para pegar mais pontos. Então, no pior cenário aqui, você pegaria 8 pontos e anularia essa operação, encerraria o dia próximo do 0 a 0, tá? Então, dólar bem complicado aí pra gente no dia de hoje. Lembrando que essa operação de 8 pontos contra a tendência não pegaria, então no meu caso eu ficaria aí com 8 pontos positivos aproximadamente, tá? Mas aqui é o pior cenário mesmo, o dólar a gente está numa alta tremenda, inclusive pessoal a gente vai conversar o que acontece aí com o dólar em vésperas de feriados prolongados e afins aí na nossa sala, que tem uma dica bem bacana para vocês, beleza? Pessoal, por hoje é isso, tá? Amanhã de novo teremos aí nossa leitura ali às 8h45 e a partir das 9 aí provavelmente a gente entra ao vivo no YouTube de novo, beleza? Um abraço para vocês, espero que tenham gostado e até amanhã, pessoal.